Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja que horário que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo. É isso aí. Você vai ser edição do programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFVTV. E hoje eu vou falar pra vocês sobre, vou analisar como deverá ser o clássico de amanhã entre Corinthians e Palmeiras, né? Quer dizer, como devem ser os dois jogos, as finais, sabe? De certa forma, quem for o perdedor dessas duas finais, quais as consequências que trarão, como será o futuro das equipes, né? Vamos falar os impactos, mais os impactos do derby, deverá ser os dois jogos. Vamos falar sobre isso, é meio que um pré-jogo, de certa forma, né? Eu costumo muito fazer isso, mas eu vou começar a meio que fazer essas coisas, principalmente como se trata de clássicos, né? Mais para clássicos, até para o início do Campeonato Brasileiro. Vou começar a fazer isso, mas vamos falar sobre como deve ser o derby paulista, né? Bom, primeiro jogo será na casa do Corinthians. É, eu acho que, como tem sido os últimos clássicos, os últimos derbys entre Corinthians e Palmeiras, eu acho que deve ser uns jogos truncados, de certa forma. Não acredito muito em placares elásticos. Eu acho que no máximo que as equipes devem conseguir fazer, quem for vencer, ou se for vencer o Corinthians de Palmeiras, no máximo 2-0, senão eu acho que quem deve ser aquele placarzinho mago de 1-0, 2-1, por aí, sabe? Porque é meio que tem sido os últimos derbys ultimamente, sabe? Principalmente quando se trata que o Corinthians meio que fica mais na defesa e o Palmeiras tenta atacar mais. Eu acredito que deve ser um jogo assim, Palmeiras também. Eu acredito que deve ser um jogo assim, meio truncado, sabe? Quem fizer o gol talvez leve a vitória, normalmente tem sido assim, né? Quem faz o gol leva a vitória, né? Apesar de que nos clássicos de 2019 não foram assim. Os dois do Campeonato Brasileiro, que foram 1-1, né? Mas teve um clássico no início de 2009 que o Palmeiras venceu por 1-0 o Palmeiras na casa do Palmeiras, né? Mas eu acredito que deva ser assim. Isso nos dois jogos, na minha opinião. Não acredito em placares muito elásticos, né? Até porque as equipes não apresentaram, de certa forma, agora futebol para placares elásticos, por exemplo. Placares elásticos eu digo assim, 3-2, 4-3, igual os derbys de antigamente, que tinham muitos gols, sabe? Eu hoje não acredito que vai acontecer, na minha opinião. Nem acredito na possibilidade de goleada das suas equipes. Eu só acho uma possibilidade praticamente impossível, na minha opinião. Se é praticamente impossível, pode ser que eu quebre, quer dizer, qual o termo? Calma aí. Pode ser que eu queime minha língua, mas não acredito que isso aconteça. Se acontecer, será uma baita surpresa pra mim. Caso aconteça alguma goleada, eu acho praticamente impossível. Deixa na casa de qualquer uma das duas equipes, na minha opinião. Isso falar pros dois jogos. Acho que vai ser um jogo assim nos dois jogos, na minha opinião. É, e agora isso que eu tinha pra falar dos dois jogos, o que eu acho que vai acontecer. É, mas agora eu vou analisar, de certa forma, o que iria acontecer com as duas equipes em caso de derrota para ambas. Bom, pro caso do Corinthians em si, pro caso do Corinthians, eu acredito que não vai ter grandes impactos, sabe? De demissão do treinador, não acredito nisso. Eu acho que uma velocidade, se acontecer pra mim, vai ser uma surpresa o André demitir o Thiago Nunes, né? Principalmente depois do que ele fez com o time nessa retomada, um time que tava praticamente eliminado, até com possibilidades de rebaixamento, se classificar e chegar à final, né? Chegar à final. Então, pro Corinthians ter menos impactos, porque a própria torcida tem consciência que o time fez o que pode, né? O Corinthians, no elenco geral do Corinthians, é um elenco limitado, na minha opinião, que o Thiago Nunes conseguiu levar à final, né? O Thiago Nunes conseguiu dar um jeito, principalmente na parte defensiva, e o Corinthians foi pra final. Então eu acho que se o Corinthians perder a final, óbvio que vai ter reclamação dos torcedores por ter perdido a final pro Palmeiras. O torcedor sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Os jogadores, em campo, né? Os jogadores do Palmeiras principalmente precisam sentir mais esse clássico, mas os jogadores do Corinthians já sabem mais o que é o Corinthians e Palmeiras, mas os torcedores sabem o que é o Corinthians e Palmeiras, vão sentir a derrota já para um dos lados, né? Mas eu acho que pro torcedor corintiano, tendo a consciência de que o elenco no geral é limitado e por já é o suficiente e por já ter tido de certa forma raça, de certa forma consistência para chegar a essa final, eu acho que vai ser menos que o torcedor do Corinthians vai cobrar menos, na minha opinião. Isso na minha opinião. Já pro torcedor do Palmeiras, se o torcedor do Palmeiras que é muito exigente também, pro torcedor do Palmeiras, pelo Palmeiras ter um elenco milionário, ser montado como o segundo melhor time do Brasil, o segundo melhor elenco do Brasil, eu acredito que o impacto será maior. Porque o Palmeiras nos últimos anos, nos últimos meses, né, nos últimos jogos,
tem perdido muitos clássicos para o Corinthians, né? O último foi uma derrota, um Corinthians, um Palmeiras 0, gol do Gil, né? E o torcedor do Palmeiras meio que tá incomodado com essa situação, né? E eu sempre costumo acompanhar lives de canais palmeirenses e eles ficam incomodados com essa situação do Palmeiras sempre nos últimos jogos vem perdendo pro Corinthians, né? Se o Palmeiras perder mais uma final pro Corinthians, acredito que a torcida vai cobrar muito. Eu não acredito que resultará em demissão do Vanderlei Luxemburgo, não acredito, mas o time, caso perca mais uma vez pro Corinthians, principalmente mais uma final pro Corinthians, seja se nos pênaltis ou no tempo normal, vai ser a torcida do Palmeiras vai cobrar muito e o time vai entrar com pressão pro início do campeonato brasileiro. Ou seja, tô querendo dizer, se para uma possível derrota na final pro Corinthians, acho que os impactos vão ser menores, pro Palmeiras os impactos vão ser maiores, na minha opinião. É basicamente isso que eu tenho pra falar. Esse foi mais um programa Futebol em Pauta aqui no canal do YouTube da VFVTV. Muito obrigado a todos pela audiência e tchau.